Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora nós vamos fazer um exercício sobre diagrama de fases. A questão pede o seguinte: levando em consideração o diagrama de fases da água, responda. Tá, vamos lá, vamos direto para as opções, depois a gente mostra o diagrama, beleza? Olha o que ele pede. Letra A. O que podemos concluir sobre a inclinação do limite das fases sólido-líquido? Então, tá aqui o nosso diagrama. E aí, o diagrama estava exatamente assim, certo? A gente precisava identificar de cara aí onde são as partes sólido, que é essa partezinha aqui, certo? Onde que é a fase líquido e onde que é a fase gasosa, ok? Então, na primeira pergunta, né, essa região de equilíbrio aí da fase sólido-líquido, bom, é essa curvinha aqui, certo? Essa curvinha MT aqui, tá bom? Então, olha só. O que acontece? Quando a gente está aqui aumentando a pressão, certo? Um aumento na pressão faz com que a temperatura, né, o ponto de congelamento da água, onde ela vai passar de líquido para gás, nesse sentido aqui, vai ficando cada vez o quê? Menor. Então, o que acontece? Acontece que a água, certo? Indo do estado líquido para o estado sólido, ela está sendo cada vez tendo que ir para uma temperatura mais baixa, certo? Para isso acontecer. O que acontece que está fazendo com que a fase líquida seja cada vez mais comum nessa região. Ou seja, tem que baixar ainda mais a temperatura para atingir o ponto de congelamento. Isso tem a ver com o fato de que a água, no estado sólido, ela tem um comportamento anômalo, certo? A gente sabe que o volume ocupado pela água, certo? Nesse estado sólido, é maior que o volume ocupado pela água no estado líquido, certo? Então acontece que esse aumento na pressão, ele vai desfavorecer a formação da fase sólida, ok? Então a gente pode ver que o que podemos concluir sobre a inclinação, né, dessa região de equilíbrio, que essa inclinação ela é assim justamente porque a fase sólida, certo? Ela tem um volume maior que a fase líquida, ou seja, a fase sólida ela tem uma menor densidade. Então, essa redução na densidade dessa fase sólida, certo? Faz com que seja mais difícil a gente transformar o líquido em sólido para pressões muito baixas, para pressões muito altas, porque a gente vai precisar chegar a uma temperatura sempre muito baixa para poder fazer esse congelamento, ok? Então, por exemplo, fazer gelo a uma pressão muito elevada é difícil, ok? Então, vamos lá. Passo 2. Qual o ponto no diagrama representa o ponto triplo? Bom, essa parte é bem tranquila, né? É só pegar o ponto que engloba os três equilíbrios. Então, o nosso ponto triplo está aqui. Ponto triplo é o ponto T. Ok? Então, bem tranquilinha mesmo. Passo 2. Foi embora. Vamos ver agora o nosso passo 3. O ponto B representa qual equilíbrio dinâmico? Então, a gente vai pegar aqui e vai procurar o ponto B. Ó, tá aqui o nosso ponto B. O ponto B está entre a região que é líquida, né? E a região que é gás. Então, ele representa qual equilíbrio? Ele representa o equilíbrio da água indo do estado líquido para o estado gasoso. É esse equilíbrio aqui que está sendo representado pelo ponto B. Ok? Então, a resposta é esse equilíbriozinho aqui. Ah, beleza. Então, a nossa última pergunta para encerrar. Vamos lá, o nosso passo 4. Em qual fase está a água no ponto C? Então, eu vou pegar aqui, vamos sublinhar o ponto C que está aqui. Ela está na região de gás, então ela está no estado gasoso. É isso aí, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.